ficam com 13 e os técnicos com 12. Sendo que no caso dos técnicos existe o decreto-lei que amplia as atribuições do técnico. E quais são as atribuições? Projeto, supervisão, coordenação, ou seja, a expressão, o filé, né, da engenharia. E por que eles fazem isso? Reserva de mercado. Eles podem fazer isso? No meu entender, não. As resoluções do CONFEA, no meu entender, e é o que eu defendo na minha monografia, no meu entender, elas são inconstitucionais. Então, assim, para que a gente mude isso, precisa do quê? Que os tecnólogos comecem a questionar. Comecem a dizer, pá, está errado o CONFEA. Minha resolução, minhas atribuições não são essas, não. Quem vai dizer minha atribuição é o Congresso Nacional. Isso é fácil? Não. É impossível? Também não. Basta o quê? Os tecnólogos começarem a buscar esse espaço. Buscar os seus direitos. Que hoje, uma estimativa que eu fiz em 2010, são 40 mil vagas abertas em cursos tecnológicos por ano, só aqui, salvo engano, só aqui na capital. E são 70 faculdades que possuem cursos tecnológicos aqui na capital, entre cursos de tecnólogo presencial e à distância. Então, assim, é um contingente grande que pode mudar completamente a realidade que a gente vive hoje. Basta buscar os seus direitos. Essa questão de atribuição, aí tem uma construção legal enorme, né? Tem a questão do princípio da legalidade, a questão, como eu falei, que é competência privativa da União estabelecer e regulamentar profissões, a questão da autonomia universitária, que é ela quem cria os cursos e define os cursos. E uma outra coisa, o CONFEA ou qualquer outro conselho de classe, ele é autarquia federal. E por ser autarquia federal, ele é um ente da administração pública. E ele segue o princípio da legalidade. Ou seja, ele só pode fazer aquilo que está na lei. E por lei, e pelo princípio da especialidade, quer dizer assim, o que é a autarquia? A autarquia é um ente da administração pública que o governo cria através de lei para desenvolver determinada atividade que a União, propriamente dita, a administração central propriamente dita, não quer fazer. Qual é a atividade que o Conselho de Classe faz e que a União não quer fazer? Fiscalizar. Então a competência do Conselho de Classe é fiscalizar e não regulamentar. Então assim, tem toda uma construção legal que assim, se a gente quiser, a gente derruba qualquer resolução, inclusive se for observar em praticamente todos os sites de instituições de ensino, em relação ao tecnólogo, ele diz lá, o tecnólogo pode projetar, o tecnólogo pode supervisionar, o tecnólogo pode coordenar. Aí vem o conselho de classe e diz que não. Só que quem define a atribuição é a lei. E na falta de lei que o tecnólogo, aí o pessoal pega e diz, mas não tem lei que regulamente a profissão tecnólogo. Na falta de lei vai o princípio da especialidade, que aí diz que o CONFEA, a especialidade dele, a finalidade dele é fiscalizar. As instituições de ensino, a finalidade dela, a especialidade dela é formar o profissional. Então quem é que vai dizer o que é que pode ou não fazer? A instituição de ensino, que tem autonomia universitária, que tem a finalidade de formar, ou o conselho de classe, que tem a finalidade de fiscalizar? É óbvio que é a instituição de ensino. Só que, hoje, infelizmente, quem ainda domina, por uma questão até histórica até, quem domina os conselhos de classe são as graduações que já existem há mais tempo, as graduações tradicionais, como engenharia, administração, enfim. Para vocês terem ideia, o Conselho de Administração, em 2000, acho que foi 2003, baixou uma resolução dizendo que não aceitaria os tecnólogos da área de administração e que não registrariam mais os tecnólogos, não emitiriam carteira, e ainda aconselhava as empresas a substituir os responsáveis técnicos pela empresa da área de administração, que eram tecnólogos, por administradores. Que isso é uma verdadeira discriminação, seletividade e absurdo. Só que a gente, por pressão, porque hoje não existe só o sindicato dos tecnólogos aqui na Bahia. A gente tem o sindicato tecnólogo de São Paulo, tem Sergipe, tem Rio de Janeiro,
tem Acre, Rio Grande do Sul, tem Rio Grande do Sul, tem em vários estados do Brasil. E a gente começou a fazer pressão, começou a mandar ofício, começou a questionar. Quando chegou em 2009, o Conselho de Administração baixou uma resolução, cancelando a resolução, e o próprio MEC também fez a pressão, cancelando a resolução anterior e passou a aceitar os tecnólogos. Por quê? Porque a gente correu atrás, a gente fez acontecer. E o tecnólogo, não se engane, é um profissional bom. Eu formei em tecnologia mecânica, como eu disse, trabalhei na Ford como engenheiro de processos e não deixei nada a desejar em relação às demais, com todo respeito, às demais profissionais da área de engenharia. Não deixei nada a desejar em relação à técnica, em relação à atividade profissional, quanto aos demais profissionais de outras áreas, ou melhor, as demais graduações, no caso dos engenheiros. Muito pelo contrário, trabalhei lá, desenvolvi e sempre, como eu falei, procurei empregos, procurei estágios, trabalhos que fizessem desenvolver. Aqui, como eu falei, o artigo 4º do decreto 92.1530, ele coloca a competência do CONFEA para estabelecer as atribuições dos engenheiros de segurança do trabalho, que inclusive, no meu entender, é inconstitucional, porque, como eu falei, quem regulamenta a profissão é a União, através do Congresso Nacional. Só que é aquela coisa, se ninguém questionar, prevalece o nome. E aí, em relação ao registro, etc e tal, ele praticamente repete as demais normas do artigo da Lei 7.410, esse decreto. E mantém também a omissão quanto aos tecnólogos do trabalho. E outra coisa, em relação até a vocês, na lei, no direito, tem um brocado jurídico, né, um ditado que diz: o que não é proibido é permitido. Se a lei é omissa e não fala nada em relação a vocês, não proíbe nada, vocês podem desenvolver a atividade de vocês de forma plena, né, com as competências e atribuições dadas pela instituição de ensino, sem qualquer restrição. Claro que vocês vão encontrar entraves aí junto ao CONFEA, porque provavelmente eles vão diminuir as atribuições e até talvez em relação à empresa, mas assim, é como ele falou, vocês são desbravadores, então vocês têm que começar a buscar o direito de vocês, começar a procurar fazer acontecer. O curso de tecnólogo é um curso bom. Não se engane que às vezes a pessoa fala, porque é um curso de curta duração, etc. Não se engane, o curso de tecnólogo é um curso bom. E hoje os cursos tecnológicos são a realidade. Para vocês terem ideia, é que eu estava falando com o professor Cristiano lá fora. Por exemplo, hoje você compra um aparelho desse eletrônico que é a última geração de tecnologia. Daqui a 6 meses não vale mais nada. Já apareceu outro que supera 10 vezes mais velocidade e funções que ele desempenha. Então assim, em 6 meses. Então você vai passar 5 anos, com todo respeito às profissões que têm longa duração, 8 anos, medicina, 8 anos, fazer o curso de medicina. E você passa 8 anos, quando você saiu no 8º ano, o que você aprendeu no 1º e 2º ano, não lembra mais, hoje não é mais aquilo. Eu mesmo formei no curso de Direito, passei 5 anos, como eu falei, comecei no Código de 16, Código Civil, hoje é Código de 2002, já houve alterações no Código Civil, o Código do Processo Civil já houve alterações, o Código do Processo Penal houve alterações, então assim, praticamente 50% do que eu aprendi já não é mais aquilo, já é outra coisa. Então, é aquela coisa, o curso tecnológico veio para ficar. E assim, uma outra questão dos cursos tecnológicos, o pessoal fala muito assim, que o curso tecnólogo é para quem quer ingressar logo no mercado de trabalho, né? Faz o curso 3 anos, 2 anos e meio e tal, e já entra no mercado de trabalho. E que não tem formação nenhuma, está saindo do 2º grau. Leve engano, o curso tecnólogo não é só para quem está verde saindo do 2º grau para fazer. Por quê? Um exemplo que eu dou, que eu acho que fica bem claro. Você tem um médico
ele faz medicina, passou 8 anos, né, como eu falei, e só viu medicina. Mas ele trabalha no hospital, público ou privado, e de repente ele quer ser gestor desse hospital. Então ele viu gestão quando? Nunca. Ele viu administração no curso de medicina? Não viu. Qual é a opção dele, no meu ver? Gestão hospitalar. Curso tecnológico de gestão hospitalar, que ele vai fazer em 2 anos, não sei se é 2 anos, 3 anos, se ele tem 3 anos, e vai ter a opção, ou vai ter a oportunidade de galgar no hospital um cargo de gestão, um cargo de gerência, que por ele ter a formação de medicina e ter a outra formação, vai ampliar os conhecimentos dele e vai aumentar a oportunidade. Você tem um advogado que você pode fazer um curso de gestão financeira, pode fazer um curso de gestão pública e passar a atuar junto à administração pública. Enfim, as possibilidades são imensas. Ou você pode ter um tecnólogo no seu trabalho e depois fazer um de gestão ambiental, ou fazer um de gestão financeira, ou qualquer outra área e agregar valor. A diferença é que você fez um primeiro curso tecnólogo de 3 anos, ingressou no mercado de trabalho, pelo menos a lógica é essa, eu não sei como é que está o mercado exatamente hoje, mas a lógica é essa ou seria essa. Você faz um curso, né, ingressa no mercado de trabalho e de repente faz outro e amplia seus conhecimentos. E aí você amplia o leque de possibilidades e de oportunidades dentro do mercado de trabalho. E isso em um tempo mais curto do que você imagina. Se eu fazer, por exemplo, um médico, aí eu não vou nem dizer um médico gestão hospitalar, mas você tem um médico que ele fez 8 anos de medicina, depois faz mais não sei quanto tempo de medicina do trabalho, que seria acho que 1 ano, 1 meio, 2 anos, não sei o tempo exato. E ele atua na área de medicina e saúde do trabalho. Mas ele pode fazer um curso de tecnólogo de segurança do trabalho de 3 anos e ampliar o leque dele. Ter uma empresa de consultoria voltada à área de segurança do trabalho, abrangendo tanto medicina e saúde do trabalho como segurança, engenharia e segurança do trabalho. Sendo que a diferença é que ele vai ter que fazer 5 anos, depois mais 1 ano e meio, ele vai ter que fazer mais 6 anos e meio para ser médico do trabalho e engenheiro do trabalho, ou atuar na área de segurança do trabalho, engenharia do trabalho. Então, assim, eu vejo os cursos tecnológicos como uma realidade e como uma opção muito boa para quem está no mercado de trabalho, que quer ampliar seus conhecimentos, e para quem está iniciando no mercado de trabalho. A questão justamente é isso, é só uma quebra de paradigma, que nós, dos sindicatos tecnólogos, tanto daqui como de outros estados, a gente está começando a buscar e a quebrar esses paradigmas. Só que, infelizmente, assim, somos poucos e precisamos que os próprios profissionais comecem a participar. Essa questão da Petrobras, a gente tem a ação civil pública que vai ter uma audiência dia 10, agora de dezembro, né, aqui no comércio, no TRT. A gente precisaria fazer pressão. Por quê? O juiz, ele vai estar lá julgando, a Petrobras é uma grande empresa, quem está do outro lado, o Sindicato Tecnólogo, Roberto Sola, advogado. Quem é ele? Ah, não, deixa ele quieto, vamos negar, né, porque por enquanto não vai fazer nenhum efeito. Por exemplo, a gente conseguiu a liminar para suspender o concurso da Liquigás. Só que a Liquigás foi lá e pediu reconsideração da liminar e tal, que vai afetar não sei quantos mil inscritos, 21 mil inscritos parece, e vai ser um transtorno, etc e tal. Só que por outro lado, como eu falei, são 40 mil vagas abertas de tecnólogo, não sei se formam os 40 mil, mas pelo menos eu contei nos sites e fui olhando quantas vagas eram ofertadas por cada faculdade, quantos cursos tinha. Aqui na Unijó tinha 44, não sei agora quantos tem. Senai tem uns 12, de 12 a 15. Unifax tem uns 23. Então, assim, saí contando os cursos que tem, a quantidade de vagas ofertadas, fiz a conta multiplicando, sei lá, a média de 50, que na verdade é até mais, né? Tem algumas turmas aqui que parece que tem 70 alunos. Então, assim, o contingente é até maior. E que são 21 mil inscritos, porém são 40 mil tecnólogos que estão deixando de fazer isso por ano, de fazer o concurso. Então a gente precisa também mostrar as caras. Por quê? Para poder a juíza olhar lá e dizer, pô, e agora? Eu vou para a Petrobras, que é uma grande empresa, que tem poder, ou vou para o tecnológico, que tem um contingente enorme.
Então a gente tem que fazer pressão também buscando os nossos direitos. Agora não se engane, como eu falei, curso de tecnólogo é um curso bom. Você faz um curso de 3 anos, você faz pós-graduação, você faz mestrado, você faz doutorado. E assim, vocês querem atuar na área de segurança do trabalho, vocês vão passar 6 anos e meio para fazer engenharia e segurança do trabalho, porém, se você for tecnólogo, você faz 3 anos e com mais os outros 3 anos e meio, você faz uma pós-mestrado, você faz uma pós-doutorado, ou faz um mestrado e doutorado. E até um dos argumentos que a gente utiliza em relação à Petrobras. Por que o engenheiro recém-formado pode fazer um concurso da Petrobras para entrar como engenheiro lá, independente de ser segurança do trabalho, elétrico, ou seja lá qual for, e um tecnólogo que tem mestrado, doutorado, pós-graduação, não pode? É uma falta de consenso. Aqui, como eu falei, a resolução do CONFEA, a 218, a 313 e a 1010, que eu coloco como inconstitucionais justamente para aquela questão de ser competência da União, pela Constituição Federal, artigo 22, é competência da União estabelecer e regulamentar profissões, através do Congresso Nacional, que é o órgão legislativo, porque você tem o órgão executivo, o poder executivo, legislativo e judiciário. O legislativo é o Congresso Nacional. Aí aqui tem os artigos, né? Liberdade de profissão e busca do pleno emprego, artigo 5º, inciso 13º, autonomia universitária, aqui é a justificativa por que é inconstitucional. O princípio da legalidade, finalidade, especialidade e competência privativa da União para legislar sobre o exercício profissional, que é o artigo 22, inciso 16. Aqui que eu falei a questão do técnico, que a resolução estabelece 12 atribuições, porém a lei, que é a 5.524, que o artigo 2º prevê o desempenho de atividades mais especializadas, como coordenação, execução e responsabilização de projetos, atribuições repetidas no decreto 90.902/85. Ou seja, o técnico está fazendo mais atividade do que a gente, né? Mas por que isso? Porque os técnicos já estão no mercado há mais tempo, brigam pelos seus direitos, e a gente está surgindo agora enquanto profissão, embora o tecnólogo tenha nascido na década de 60. Porque na verdade agora que começou a ter uma massificação, uma ampliação dos cursos tecnológicos. Na minha época, quando eu formei, só tinha o Cefet e eram acho que 7, 8 cursos. Tinha o Cefet e alguns cursos de tecnologia da informação em algumas outras faculdades. Mas hoje, salvo engano, são 5.200 e poucos cursos no Brasil todo. 5.200 e poucas modalidades. Aqui foi a primeira tentativa de regulamentação. Só que assim, a primeira que eu tive conhecimento, só que depois eu descobri que já foram 5 projetos de lei. Inclusive um deles com a tentativa de se criar um conselho de classe dos tecnólogos. Esse aqui, o 90 de 2001, foi feito através da ANT, que é a Associação Nacional de Tecnólogos, e o atual, que é o 2245. Os demais eu não tenho aqui, porque como eu falei, eu vim descobrir depois que tem mais 3 ou 4 PLs que acabaram sendo arquivados. Inclusive, a gente está aqui com um abaixo-assinado pedindo a aprovação do PL 2245. Peço a vocês que assinem aí e coloquem os dados. E aqui o tecnólogo de segurança do trabalho, como eu falei, esse PL 2245 é uma regulamentação geral para todas as áreas. Só que como existe a Lei 7.410, que estabelece e especifica a área de segurança do trabalho, é necessário que exista uma PL específica para alterar justamente a Lei 7.410, incluindo o tecnólogo, que é o PL que a gente está fazendo, que eu falei com o Jorge. Eu acho que eu tenho até ele no pendrive, mas por questões não está divulgando assim, né, pelo menos o teor dele, a gente não coloca. Então tá certo.
Aí acabou. Abre para pergunta Passa e aí teus resposta. contatos. Roberto, passa o microfone o pessoal perguntar. Tirar dúvida. Querem perguntar alguma Ali, coisa? passa aí para alguém. Pro Outra pessoal. coisa, assim, em relação ao sindicato, né? Porque todas as conquistas Suspende a mão trabalhistas, assim, manda suspender a mão. isso é uma questão assim, que hoje as pessoas têm aversão, infelizmente, as pessoas têm aversão ao sindicato. As pessoas veem o sindicato como uma coisa assim, dinheiro para ganhar dinheiro, peleiro, não faz nada pela categoria. Isso é o lei do engano. Graças aos sindicatos, infelizmente tem algumas situações que os sindicatos acabaram, o pessoal acabou deixando de ser sindicalista para ser político e para fazer politicagem. Claro que tem que ter participação na política, tem que correr atrás, tem que ser politizado, mas não politicagem. Então assim, o pessoal tem aversão ao sindicato, só que assim, todas as conquistas trabalhistas que nós temos hoje foram graças ao sindicato. 13º, férias, hora extra, previdência privada, enfim, a infinidade de direitos que o trabalhador hoje possui. Então assim, é necessário que vocês participem do sindicato de alguma forma, e não só do sindicato, mas participem de forma se politizando em busca dos seus direitos, não só como tecnólogo, como até em outras circunstâncias. Então assim, a gente tem o PL 2245, a gente tem o outro 2827 que vai arquivar, a gente vai entrar com um novo projeto de lei, a gente tem o específico do tecnólogo de segurança do trabalho, que a gente vai concluir ele com fé em Deus e vai mandar para o Congresso através de algum deputado. Dá o pessoal. E além Passa pro pessoal aí. dessa questão legislativa, que a gente vem trabalhando em relação a isso, a gente tem a ANT, que é a Associação Nacional dos Tecnólogos, a gente tem a Abratec, que é a Associação Brasileira de Tecnólogos. A ANT é mais para a área de engenharia e a Abratec é mais voltada a todas as áreas. A gente já tem hoje uma Federação Nacional de Tecnólogos. A gente está correndo para criar a Federação Nordestina de Tecnólogos. A gente já tem 4 sindicatos, falta só mais um. Aí possivelmente Pernambuco, Alagoas ou Piauí. A gente já tem Rio Grande do Norte, já tem Bahia, já tem Sergipe, já tem Ceará. Falta só um para criar a Federação Nordestina. Porque a ideia é criar 3 federações para depois criar a confederação, que é para a gente ter força e brigar pelos direitos da categoria. O pessoal da INT agora lançou um projeto Brasil Tecnólogo. Peço a vocês que entrem no Face, é sinditecno@yahoo.com.br, ou então bota lá Tecnólogo do Brasil, lá tem muita informação, né, referente à legislação, a algumas coisas que eu falei aqui. A gente vem brigando pelos direitos da categoria, vocês não estão sozinhos. A tendência é que o profissional comece a ser regulamentado, comece a ter os seus direitos e comece a ocupar o seu espaço no mercado de trabalho. Como eu falei, eu corri atrás e ocupei o meu espaço no mercado de trabalho. Comecei estagiando como estágio de técnico, alguns estágios pequenos, e fui crescendo para fazer outros estágios maiores. Quando eu fiz a seleção para a Ford, na época eram 22 candidatos, sendo que eram 20 entre engenheiros e arquitetos e 2 tecnólogos. Ficaram no processo seletivo, foram selecionados eu e o outro engenheiro mecânico. Os outros 22 saíram fora. Então assim, é só correr atrás e está sempre se qualificando. Uma outra coisa que eu falo, que foge um pouco a questão até de tecnólogo, é informática. Procurem fazer cursos de informática. Hoje, praticamente, Excel, Word, porque às vezes a pessoa pega assim, eu sei informática porque mexe ali. Não é. É fazer o curso, é saber fazer uma planilha, saber manipular fórmulas de uma planilha do Excel. Então procurem se qualificar. Depois que formar, fazer curso de pós-graduação, buscar informática, fazer básico, intermediário, avançado. O pessoal da área de engenharia, o inglês é praticamente regra nas indústrias. Muito embora vocês nem usem inglês, pelo menos eu trabalhei em várias empresas,
Por exemplo, eu fiz a seleção da Ford e entreguei minha prova de inglês em branco. Eu fiquei até surpreso porque você ficou aprovado na seleção. E não usei nada lá dentro de inglês, nada, só que nada. Nunca precisei falar inglês lá, nem escrever nada em inglês, nem vi nada em inglês. Mas digo a vocês que é importante porque é um critério que vocês podem usar dentro da empresa e que pode ser diferencial na hora da seleção. Além disso,